Muitos autores afirmam que a escola é o berço da cultura surda. E, de fato, a maioria dos surdos nasce em lares ouvintes e tem o primeiro contato com a língua de sinais na escola. E, deste modo, a escola tem um papel importantíssimo. Durante os anos de 2016 e 2017, diversos pesquisadores, surdos e ouvintes do GIPS, visitaram as 13 escolas de surdos do Rio Grande do Sul e realizaram entrevistas com professores e alunos. Essas entrevistas foram reunidas e traduzidas. Para esse vídeo, foram selecionados trechos das entrevistas dos alunos das escolas de Porto Alegre e região metropolitana. Por questões de ética e sigilo, convidamos surdos adultos para substituir as crianças e jovens das escolas. Esse vídeo tem por objetivo abrir uma janela para olhar para a educação de surdos, registrar experiências destes sujeitos e dar visibilidade para o que dizem os alunos surdos sobre a própria educação. Cada escola é diferente. Há escolas antigas, escolas que estão iniciando sua caminhada, escolas municipais, estaduais, particulares, mas todas escolas são espaços de experiências, de vida, de trocas, são espaços que possibilitam tempo para crescer, conhecer e aprender. A partir de recorrências, organizamos os excertos em 4 grupos. O primeiro, tempo de desabafar. 2, lugar de encontros. 3, lugar de aprendizagens. E 4, tempo de sonhar. Essa inclusão com os ouvintes não é boa. Por isso eu acho importante incentivar os surdos para que tenhamos um bom futuro, uma vida boa, para que a gente consiga um trabalho bom e sejamos felizes. Essa inclusão com os ouvintes, ela é sofrida. É difícil entender, se comunicar, essa oralização é complicada. Os surdos ficam sem saber nada. Como pode isso? Eu já estudei em uma escola de inclusão e sofri bastante. Eu pedia para minha mãe que eu não queria mais estudar naquela escola e ela pedia para mim ter paciência. Sofri durante 4 meses em uma escola inclusiva em Santa Catarina. E eu avisava minha mãe todos os dias e tentava convencer ela que eu queria voltar para a escola de surdos, até que a minha mãe aceitou e nós retornamos para a escola de surdos. E isso me deixou muito feliz. A escola é muito importante para mim. Há muito tempo eu estudei em uma escola de ouvintes. Sofri bastante. As pessoas ficavam zombando de mim, eu ficava bravo, chorava, era muito cansativo. Então eu disse para minha mãe que eu não queria mais estudar com os ouvintes. Pensava que seria melhor estudar em um outro local. A minha mãe pensou bastante e resolveu me trazer para essa escola. Temos 2 professores com os quais não conseguimos nos comunicar. É necessário que esses professores tenham fluência. Alguns professores oralizam mais do que sinalizam. E é necessário que seja o contrário. Então, em algumas disciplinas, é preciso ter paciência, mas eu não compreendo nada. Quando o professor ele não tem contato com os alunos surdos, o que acontece? Acontece que o ensino acaba ficando fraco, né? Os surdos acabam desistindo da escola e o número de alunos acaba diminuindo bastante. Então é necessário que o professor tenha influência. A escola de surdos precisa melhorar para os surdos, pois os surdos têm capacidade de aprender as palavras. Eu não gosto que seja um ensino fraco, porque os ouvintes acabam sendo mais inteligentes. Há quem diga para deixar para lá, ter paciência, mas para mim não dá. Os professores precisam respeitar os alunos. Não pode ser mau, não pode ser autista. Imagina um professor que ainda não aprendeu a língua de sinais.
Falta um telhado adequado, choveu e a prefeitura ainda não pagou o telhado. Nós reclamamos, mas segue faltando. Falta também um refeitório, né, para que nós podemos nos alimentar, porque tem goteira, fica sujo. E não tem jeito, tá tudo quebrado. Também falta um banheiro masculino, porque a chuva alagou e estragou o banheiro inteiro. Falta também um espaço para que a gente possa jogar futebol, né? Falta tudo. O que mais falta em uma escola de surdos? Os alunos surdos. O número de alunos diminuiu consideravelmente, né? E isso é um perigo, né? Porque no futuro talvez acabem todo mundo indo para a inclusão. Então é importante que a gente tenha a permanência da escola de surdos e que fortaleça essa escola. A minha mãe e o meu padrasto, eles viram pessoas surdas sinalizando e aí descobriram essa escola de surdos. Foi quando então eu comecei a frequentar essa escola e amei essa escola de surdos. Então eu lembro de quando eu estudava com os ouvintes e depois mudei para cá, o quanto eu amei esse período. Há pouco tempo a gente teve o aniversário de 60 anos aqui da escola. Essa história toda parece que ela está no meu sangue. Tem muitos surdos. A gente fica batendo papo, sinalizando entre os colegas. E bate papo e sinaliza. Quando toca o sinal, a gente continua sinalizando. E aí repete o sinal. Ok, a gente compreende que é hora de voltar para a aula. Estudamos, escrevemos. Eu estudava em uma escola com ouvintes. Mas eu tenho um irmão que é surdo. E gosta muito de estudar nessa escola. E quando eu fui perdendo a audição, eu também acabei me mudando para esta escola. Eu gosto muito daqui, da escola de surdos, porque os meus melhores amigos estão nessa escola, na escola de surdos. Eu amo as crianças surdas, brincar com elas, compartilhar, me comunicar na língua de sinais. Eu convivo diariamente com essas crianças. Antigamente eu estudava numa escola de ouvintes. Mas a minha mãe, ela ficou um pouco desconfiada, começou a ter algumas dúvidas sobre a escola, porque eu não sabia falar, eu também não oralizava. Então ela achou melhor eu me transferir de escola. Então eu fui para uma escola de surdos. E lá, nessa escola, no início eu não sabia nada. Os professores eram surdos, eles começaram a me ensinar a língua de sinais e aos poucos, de pouco em pouco, eu fui aprendendo. Fui aprendendo a língua de sinais e compreendendo melhor as coisas. Antigamente, eu não sabia língua de sinais. Eu só oralizava, porque é a cultura da minha família. Quando eu cheguei aqui na escola, tive bastante dificuldade de comunicação, mas a professora foi me ensinando e eu comecei a sinalizar. Antes, na inclusão, não tinha professores que pudessem me ensinar. Eu não me desenvolvia e não havia comunicação. Os demais alunos, eles aprendiam, mas eu não. Como eu poderia trabalhar e estudar desse jeito? Então, eu fui visitar uma escola de surdos e observar um pouco esse espaço. Fiquei com muita vontade de aprender. Os professores me davam materiais e assim foi, muito melhor. Eu adorei o passeio para Porto Alegre, nos Jogos dos Estudantes Surdos de Porto Alegre. Eu adorei, é muito interessante ver os surdos que nós não conhecemos, competir nos esportes e ser premiado, né? Me deixa muito feliz. Na escola de ouvintes eu não aprendia nada de nada. Tinha diversas disciplinas, matemática, mas eu não aprendia nada. Aqui na escola de surdos, aí sim, eu aprendo. A escola, ela me dá aprendizados, ela possibilita que eu me desenvolva e que eu consiga passar de séries em séries. Eu amo estudar na escola de surdos e é por isso que eu tô aqui. Eu não gostaria de estudar junto com os ouvintes, não gosto disso. A inclusão é problemática, né? A gente tem muitas discussões, muitas brigas, eu já tive essa experiência e eu não quero voltar. Aqui na escola de surdos é um espaço muito mais tranquilo,
todo mundo aprende. Antigamente, na inclusão com os ouvintes, eu faltava muito. Eu me sentia muito ansioso, sozinho, triste. As pessoas tentavam me ajudar e eu acabei encontrando aqui essa escola de surdos. E é por isso que eu estou aqui até hoje. É um espaço que eu me desenvolvi, é um espaço que eu me sinto bem. Eu acho o português importantíssimo. E o inglês também. Por isso eu acho que precisa que a gente aprenda mesmo, assim, e também aprenda a língua de sinais, porque possibilita que a gente se comunique no futuro, né? Sei lá, fazer uma faculdade. Todas as disciplinas são importantes para o futuro, para que a gente possa acessar a faculdade. Sim, eu sou ex-aluna de uma escola particular. Eu mudei de escola quando eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Depois a gente ficou com alguns problemas financeiros, a gente não conseguiu mais pagar, então tive que sair. A minha mãe, ela não tinha dinheiro, então acabei mudando pra cá. E fiquei muitos anos aqui, cresci aqui. É uma escola muito boa pra mim. Aqui eu aprendo bastante, me esforço, é uma escola muito boa. Eu penso assim, no futuro, eu gostaria de entrar na faculdade, né? Trabalhar numa empresa na área de elétrica. O que eu mais gosto de estudar é matemática. Também gosto de português e gosto também de geografia. Ou qualquer outra disciplina, né? Gosto de tudo. Geografia é a melhor, porque fala sobre os problemas que acontecem, questões políticas, questões sobre os outros países, diferentes países do mundo, né? Curiosidades, questões financeiras, para que a gente possa saber como no futuro também eu posso aprender, me tornar um político, né? Mas para isso eu preciso me esforçar muito, preciso aprender bastante. A escola me ajuda muito a aprender a escrever o português, porque o português é muito importante para o meu futuro. Por exemplo, no futuro, quando eu entrar numa faculdade, é preciso que eu saiba escrever português. A língua de sinais também é importante, porque ela me ajuda a me comunicar. Eu acredito que a escola de surdos ela me ajuda muito, me ajuda a aprender e também a me desenvolver. Eu lembro que na escola eu recebia muita ajuda. A gente ia ao supermercado, aprender sobre as coisas. Antes da escola, eu não sabia língua de sinais. Foi na escola que me ensinaram a Libras e foi muito bom. Então, eu aprendi a língua de sinais cada vez mais e eu gosto muito da Libras. A professora sempre me aconselhou e me incentivou para que eu pudesse aprender e me desenvolver. Eu não podia ficar dispersa nas aulas, era preciso participar, me mostrando a necessidade de aprender sobre o respeito e mudança de comportamento. Eu mudei e eu me sinto muito melhor. O professor surdo de língua de sinais ele é muito importante, porque ele me mostra o valor da pessoa surda, me dá informações, explica sobre diversas questões, né? E assim o meu conhecimento vai se ampliando. Quando eu cheguei na escola, eu encontrei uma professora surda que me ensinou a me desenvolver, era muito exigente e não permitia que eu tivesse preguiça. Eu agradeço a essa professora. Também uma outra professora surda que me mostrou então o trabalho da FENEIS e das pessoas. Me mostrou diferentes formas de ser surdo. Sou grata a esta professora. E sempre me dizia da importância de trabalhar com surdos, incentivando os surdos a ingressar no ensino superior. Os professores surdos nos ensinam, nos motivam, propõem atividades para que a gente se desenvolva, porque somos iguais. Os professores que ensinam matemática e outras disciplinas nos ensinam sobre a consciência, sobre a vida. Eu agradeço muito os aprendizados. Agradeço aos professores que me ensinam palavras. Na verdade, eu gostaria que os professores ouvintes soubessem língua de sinais. Tem professores que não sabem a língua de sinais e trazem intérpretes. E é preciso olhar então para as duas pessoas. Eu gostaria que fosse direto em língua de sinais. Eu queria que todos os professores fossem fluentes, assim como era no passado. Antigamente, o grupo era mais forte, a gente se movimentava, e hoje em dia eu percebo que não existe isso.
É necessário mais professores que saibam a língua de sinais. Por exemplo, tem alguns professores ouvintes que não sinalizam tão bem. Uma escola de surdos precisa de professores surdos e professores ouvintes fluentes na língua de sinais, que saibam a língua de sinais. Eu fico pensando e uma educação de qualidade é necessária para a formação, então, dessas pessoas. Os professores poderiam, por exemplo, ser formados no curso de Letras Libras. O que eu tenho vontade mesmo é poder escolher os professores. Eu colocaria muitos surdos que estão em suas casas dentro dessa escola. Eu traria para cá e assim teria muitos amigos. Eu acho muito importante que na escola de surdos exista a cultura surda e a disciplina de língua de sinais, que possibilita ao surdo demonstrar a sua capacidade. É necessário que tenha acessibilidade nas escolas, por exemplo, para os cadeirantes surdos, o acesso por elevador e rampas para que ele tenha liberdade para circular nos espaços, para que isso seja melhor para a vida das pessoas. Alguns sofrem porque não sabem para onde ir e não têm a acessibilidade. Nós temos direitos iguais, é preciso estar unido. Eu não posso oprimir nem ser oprimido, muito menos sentir pena. Antigamente, quando eu era pequena e ingressei na escola, comecei a observar o professor de língua portuguesa e fui muito influenciada para poder pensar em ser uma professora no futuro. Observando os ouvintes, da forma como conseguem se relacionar com a língua escrita, eu quero ensinar para os surdos, para que eles possam também fazer o uso da língua como os ouvintes. Eu fico pensando nisso e eu gostaria muito de estudar e pesquisar para poder aprender como explicar para os alunos surdos. Se a escola é de surdos, é importante a língua de sinais.